Oração de combate espiritual. Eu já adianto, filho, filha, que essa é uma oração poderosa. É uma oração forte. Que não é para você fazer só uma vez ou receber só uma vez. O ideal é que por no mínimo 9 dias você venha receber essa oração, fazer comigo essa oração de novo. Para que de fato seja uma libertação completa, uma graça completa de Deus sobre a sua vida. E eu já te convido a compartilhar o link dessa oração com as pessoas que precisam, com seus grupos de WhatsApp, de Telegram, para que mais pessoas sejam abençoadas. E já te convido também a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Existe uma playlist no meu canal com orações, várias orações. Oração por cura interior, por cura das gerações, por libertação, cura e libertação. Oração por um milagre, oração pela cura de enfermidades, oração pela libertação do mal, pela cura da inveja, oração por algo muito difícil, oração contra a ansiedade, oração pela cura e libertação da ansiedade, contra a depressão, contra a insônia, para curar a insônia, né? Então, inscreva-se no meu canal, conheça as playlists. Eu também posto a homilia, a reflexão sobre o Evangelho todos os dias. Tem clipes de músicas lindas, muita coisa boa para abençoar você. E deixa já a sua curtida nesse vídeo, porque só assim o YouTube entende que é um conteúdo relevante e o mostra para mais pessoas. Eu quero fazer essa oração por você, filho, filha. Mas o importante é que você se coloque em oração. É uma oração de autoridade e poder. Então, coloque-se em oração. Não fique olhando no WhatsApp, não fique distraído. Receba essa oração. Pai Celestial, nós nos colocamos em oração e louvor diante de Ti. Nós nos cobrimos, eu cubro cada filho e filha que recebe essa oração agora, com o sangue do Senhor Jesus Cristo, para nos proteger durante esse tempo de oração. Nós nos submetemos a Jesus, completamente sem reserva, em todos os setores da nossa vida. Nós agora tomamos posição, Senhor, contra toda a operação do mal que possa nos impedir nesse momento de oração e nos distrair. E nos recusamos a qualquer envolvimento com o mal, qualquer sedução e distração nessa oração, em nome de Jesus. Nós ordenamos agora, em nome de Jesus, que todo mal saia da nossa presença. E colocamos o sangue de Jesus Cristo entre nós e o maligno. Pai Celestial, nós te adoramos, te louvamos, reconhecemos que és digno de receber toda a glória, honra e louvor. Renovamos agora nossa fidelidade a Ti e pedimos perdão pelos nossos pecados. Somos pecadores, Senhor. Tem misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados. Convença-nos da gravidade do pecado, Senhor, e dá-nos a graça de vencê-los. Leva-nos à confissão, sobretudo dos pecados mortais, para que nós não demos autoridade sobre o mal, porque o nosso pecado mortal dá autoridade sobre o mal, para o mal sobre a nossa vida, Senhor. Misericórdia. Que nós nos despertemos para a importância da confissão, do sacramento, que nos liberta. Perdão, Senhor, misericórdia. Somos pecadores. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos capacite, Senhor, a vencer todo o mal. Senhor, nós nos sentimos gratos por nos teres amado desde toda a eternidade e por teres enviado o vosso Filho, Senhor Jesus Cristo, a esse mundo para morrer no nosso lugar, a fim de que nós fôssemos redimidos. Senhor, nós nos sentimos gratos porque o Senhor Jesus Cristo veio como nosso representante e porque através dele o Senhor nos perdoou completamente, totalmente. Deste-nos a vida eterna através de Jesus e deste-nos a justiça perfeita no Seu Filho. Nós nos sentimos gratos, Senhor, porque nele o Senhor nos fez completos e porque o Senhor o ofereceu a nós para ser nossa salvação e nossa força nos combates diários.
Pai Celestial, vem agora e abre os nossos olhos, para que possamos ver como Tu és grande e como Tua providência e misericórdia são completas para esse novo dia. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós assumimos agora a posição com Cristo nos lugares celestiais, contra todos os principados e potestades, poderes das trevas e espíritos malignos. Tudo isso nós colocamos aos pés de Jesus e submetemos a nossa vida ao senhorio de Cristo. Sentimos-nos gratos porque a vitória que o Senhor Jesus Cristo obteve por nós na cruz e na sua ressurreição foi nos dada, e porque estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Portanto, nós declaramos que todos os principados e potestades, todos os espíritos malignos são-nos sujeitos no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós nos sentimos gratos pela armadura, Senhor, que o Senhor nos dá. Nós nos cingimos agora com a verdade, nos revestimos com a couraça da justiça, calçamos as sandálias da paz, colocamos o capacete da salvação, levantamos o escudo da fé contra os ardentes dardos do inimigo e tomamos em nossa mão a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e a usamos contra todas as forças do mal em nossa vida. Obrigado, Senhor, nós nos revestimos dessa armadura, vivendo e orando em completa dependência de Ti, bendito Espírito Santo. Obrigado por essa armadura, Senhor, como está revelado em Efésios capítulo 6, versículo do 10 ao 20, que o Senhor nos dá. Nós nos sentimos gratos, ó Pai Celestial, porque o Senhor Jesus Cristo desfaz agora todos os principados e potestades e os desmascara com seu triunfo na cruz. Eu reivindico agora a vitória da cruz sobre a minha vida, Jesus. E eu rejeito em minha vida todas as insinuações e tentações do mal. Eu afirmo que a palavra de Deus é verdadeira e faço a escolha de viver hoje na luz da palavra de Deus. Eu faço a escolha, Pai Celestial, de viver em obediência a Ti e em comunhão contigo. Eu abro os meus olhos e peço, mostra-me as áreas da minha vida que ainda não Te agradam. Opera em minha vida, Senhor, para que não haja nela nenhuma base para o mal tomar posição segura contra mim. Sobretudo, Jesus, liberta minha mente pelo poder do Teu nome de todas as fortalezas do mal, as mentalidades ideológicas contrárias à Tua vontade. Mostra-me qualquer área de fraqueza. Mostra-me qualquer área de minha vida na qual devo mortificar-me agora para Te ser agradável, Senhor. De todas as maneiras, no dia de hoje, eu me coloco do Seu lado, Senhor, e sob Teu senhorio, sob o ministério do Espírito Santo na minha vida. Pela fé e na dependência de Ti, eu hoje me liberto do homem velho, você pode dizer da mulher velha, filha, e permaneço dentro de toda a vitória do Cristo crucificado, onde Jesus forneceu a purificação da velha natureza. Nós nos revestimos do homem novo e permanecemos dentro de toda a vitória e de toda a providência que o Senhor conquistou com a sua ressurreição, vivendo acima do mal e do pecado. Nesse dia, nós nos desvencilhamos da velha natureza com seu egoísmo, vaidade e orgulho, e nos revestimos da nova natureza com seu amor, humildade e dependência de Deus. Nós nos desvencilhamos da velha natureza com seu medo e nos revestimos da nova natureza com sua força. Hoje nos desvencilhamos da velha natureza com todas as suas enganosas concupiscências e nos revestimos da nova natureza com toda a sua justiça e pureza. Sob todos os aspectos, nós nos colocamos na vitória da ascensão e glorificação do Filho de Deus, onde todos os principados e potestades lhe foram sujeitos. Nós reivindicamos nosso lugar com Cristo vitorioso e com Ele sobre todos os inimigos da nossa alma. Bendito Espírito Santo, eu te peço agora, encha-nos, entra em nossa vida,
Derruba todos os ídolos, os apegos, o ídolo do dinheiro, da depravação, da impureza, da vontade própria, do orgulho, e expulsa de nós todos os inimigos. Nós nos sentimos gratos, Pai Celestial, pela expressão da Tua vontade para a nossa vida, conforme nos mostras na Tua palavra. Por isso eu reivindico toda a vontade de Deus para mim hoje, para nós hoje. Nós nos sentimos gratos por nos teres abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós nos sentimos gratos porque nos criastes para uma esperança viva através da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Sentimos-nos gratos porque Tu fizeste uma provisão tal que hoje nós podemos viver cheios do Espírito de Deus, com amor, alegria e autocontrole em nossa vida. Nós reconhecemos que essa é a Tua vontade e por isso rejeitamos e resistimos a todas as tentativas do inimigo e dos seus demônios de nos roubarem da vontade de Deus. Recusamo-nos no dia em que os nossos próprios sentimentos se levantarem contra a vontade de Deus. E levantamos a fé contra todas as acusações e insinuações que venham mal colocar em nossa mente. Nós reclamamos a plenitude da vontade de Deus sobre nós hoje. Nós queremos Te obedecer, Senhor, porque na Tua vontade nós estaremos protegidos contra todo o mal. Venha nos liberta, Senhor, de toda desobediência, de toda resistência à Tua vontade. Nós nos rendemos. O Senhor sabe mais. Ainda que não entendamos, queremos Te obedecer. Nos capacita, Senhor. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós nos submetemos completamente a Ti, ó Pai Celestial, como sacrifício vivo. Fazemos a escolha de sermos transformados pela renovação da nossa mente e pedimos que Tu nos mostres da Tua vontade e nos capacites a andar em toda a plenitude do Teu querer para a nossa vida hoje. Nós nos sentimos gratos, Pai Celestial, porque as armas do nosso conflito não são carnais, mas poderosas para, por meio de Deus, derrubar as fortalezas, para desfazer as imaginações e todas as coisas altivas que se levantam contra o conhecimento de Deus. Trazemos cativo cada pensamento, em obediência ao Senhor Jesus Cristo. Portanto, em nossa própria vida, no dia de hoje e sempre, nós derrubamos as fortalezas do mal e esmagamos os planos que Ele armou contra nós, em nome de Jesus. Nós derrubamos as fortalezas do mal em nossa mente e submetemos ao nosso pensar toda a nossa mente a Ti, Espírito Santo. Pai Celestial, Tu que não nos concedestes um espírito de medo, mas de poder e amor, e de uma mente sã, nós derrubamos agora, em nome de Jesus, as fortalezas do mal que se levantaram contra as nossas emoções no dia de hoje. E nós entregamos nossas emoções a Ti. Nós esmagamos as fortalezas do mal em nome de Jesus, em nossas mentes, e pedimos que o Senhor nos capacite a Te honrar com o nosso corpo, reconhecendo que somos Teu templo e nos regozijando em Tua bondade e misericórdia. Pai Celestial, nos vivifiques com a Tua luz, com o Teu Espírito. Mostra-nos como muitas vezes a tentação e o mal estão impedindo, tentando, mentindo, dissimulando e distorcendo a verdade em nossa vida. Capacita-nos a sermos agradáveis a Ti, a sermos ousados na oração, a sermos mentalmente audaciosos e a pensar os pensamentos de acordo contigo. Nós nos cobrimos com Teu sangue, precioso Cristo Jesus, e oramos para que o Senhor, bendito Espírito Santo, coloques toda a obra da crucificação, toda a obra da ressurreição, toda a obra da glorificação, toda a obra do Pentecostes ativa em nossa vida no dia de hoje. Tu és o Deus da esperança, Tu tens provado o Teu poder, ressuscitando Jesus. E hoje eu reivindico de todas as maneiras a Tua vitória, Pai, Filho e Espírito Santo, sobre todas as áreas da minha vida. Rezemos juntos. Eu creio em Deus Pai. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra.
e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre vós, vossa mente, corpo, alma, coração, e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que te convido agora, amado filho, amada filha, escreva aqui nos comentários seus pedidos de oração, os nomes das pessoas, as intenções pelas quais você deseja que o Padre reze, que eu rezarei com muito gosto. Escreve aqui. E também eu te convido a se inscrever no meu canal e a conhecer as playlists do meu canal. Tem a playlist de oração com muitas orações, oração contra a ansiedade, pela libertação da depressão, por um milagre, por algo muito difícil, oração contra a insônia. Vai lá, também tem a playlist das reflexão sobre o Evangelho de cada dia. Todos os dias eu posto a reflexão sobre o Evangelho, de poucos minutos, mas para te abençoar, todo dia cedo. Já comece ouvindo a palavra de Deus, né? Tem a playlist também do programa Minutos de Sabedoria, muito forte, os clipes que estão lindos. Conheça o meu canal, também compartilhe esse vídeo com seus contatos. Deus abençoe você. Em Ti nós podemos confiar, o Senhor cuida de nós. Como é bom saber disso, né, gente? Muitas batalhas, como diz o Salmo, se abatem sobre o justo, mas de todas elas o livra o Senhor. Muitas batalhas se abatem sobre o justo, sobre você que quer viver certo, que quer estar com Deus, né? Talvez você esteja no meio de uma batalha, no meio de um deserto, né? Mas de todas as nossas batalhas, em todas as nossas batalhas, nos livra o Senhor. Então confiemos nele, voltemos o nosso coração para Deus. Saiba que você não está só. Deus é o teu refúgio, é a tua segurança, é a tua fortaleza. Quero acolher com muito carinho a minha equipe aqui do Pra Ser Feliz, os nossos cinegrafistas maravilhosos, a Gabriele. Também quero acolher com carinho a Ana Maria, que hoje está chegando para compor o nosso programa como produtora. Agradecer também a Rosinalva, tanto tempo servindo, nos ajudando aqui. Toda a nossa equipe, que alegria, é uma equipe muito boa, é uma família aqui na TV Canção Nova. Inclusive, 8 de dezembro, nós completamos, 32 anos de TV Canção Nova. Que momento singular, que alegria, que bênção, sabe? É uma televisão que fala de Deus, que leva a palavra do Senhor, que evangeliza 24 horas por dia, levando esperança aos corações. Então, é um motivo de muito júbilo para nós, de muita celebração. Mas eu não estou sozinho aqui também no cenário. Vocês vão ver que não é a Juliana Moraes que está aqui hoje. Inclusive, um abraço a Ju Moraes. Mas hoje eu tenho a alegria de receber o Cleuber. Muito bem-vindo, Cleuber. Prazer, Padre. Uma boa noite para todos. Uma satisfação receber você aqui, lá de Montes Claros para o mundo. Isso. Ô Cleuber, esses tempos atrás, o Cleuber corta o cabelo no mesmo lugar que eu, né, gente, aqui em Cachoeira Paulista. Inclusive, um abraço ao Ricardo Rosa, a gente chama carinhosamente de Vermelhinho, né? O apelido dele, que o pessoal brinca porque ele é bem ruivo. E o Ricardo me disse: olha, sabe o Cleuber que toca teclado, padre? Eu falei: sei. Então, estou preparando o cabelo dele, né? Que ele vai casar esse final de semana. Foi aquele final de semana do seu casamento. Eu falei: ai, que benção. Mandei até uma benção para você sem você saber, viu? Obrigado. Quanto tempo de casado, Cleuber? Já tem 1 ano e 1 mês. Já 1 ano e 1 mês? Sim. Então um abraço para a Carol, né, a esposa. Um abraço para a Carol que nos acompanha. Deus abençoe, viu, Carol? E muito obrigado pela sua presença aqui hoje, viu, meu irmão? Eu que agradeço e pode sempre contar comigo. Obrigado. E Cleuber, eu sempre gosto de falar com a Ju e vou falar com você hoje que está aqui, filho. O tema de hoje é a importância de saber recomeçar. Na vida da gente, a gente precisa, né, saber recomeçar. A gente precisa aprender a recomeçar.
não é? Porque você que é casado há pouco tempo, mas já está vivendo a adaptação, né? Eu já tenho mais de 10 anos de padre, cada um na sua vida, aqui na sua luta. Na nossa vocação, muitas vezes a gente enfrenta batalha, a gente acha que a gente está fazendo certo, a hora que vê está fazendo errado. Você acha que está indo para a direita, a hora que vê está indo para a esquerda. Ou, às vezes, coisas que a gente esperava, né, que não deram certo. A gente precisa aprender e começar. Sim. Hoje nós vamos aprender com a palavra de Deus. O que a palavra de Deus tem a nos ensinar sobre isso? Eu já quero dizer para você, filho, para quem está em casa nos acompanhando, que olha, Deus é especialista em recomeços, tá? Às vezes a gente olha uma situação e fala assim, nossa, não tem jeito. Você olha para a situação, olha lá para a situação do filho, do pai, ou a situação de saúde, ou um relacionamento que está tão desgastado, né? Mas olha, com Deus tem jeito, tá? Deus é especialista em recomeços. E é sobre isso que a gente vai falar junto hoje. Então, filho, se você quiser tirar a máscara, fica à vontade. Nem te falei antes do programa, agora estamos ao vivo aqui. Aqui no programa a gente está longe, né? O padre não fica tão perto de você, você fica à vontade. Mas a nossa passagem bíblica hoje está em Isaías, capítulo 65. O livro do profeta Isaías é fantástico. É dividido em 3 partes, né? O Deutero Isaías, a primeira parte do Isaías, a última parte, chamada de Livro da Consolação. E no capítulo 65, versículos do 17 ao 19. E olha só, essa passagem, falando de recomeço, você vai ver como ela é especial. Ela é fantástica, ela é singular, quando a gente fala de recomeço, né? E o livro do profeta Isaías, no meu ponto de vista, é um livro no qual a gente pode e deve gastar tempo. Estudando, lendo, entendendo profecias sobre o Messias, sobre Jesus que viria, né? Os cânticos do servo sofredor. É um livro fantástico. E eu hoje, rezando por você, eu já rezei por você, viu? É você mesmo. Não sei qual é a sua luta, mas o padre tem rezado por você esse dia todo. E quando eu rezava por você, preparava esse programa, Deus me inspirou a trazer essa citação do profeta Isaías, que, digas de passagem, esse trecho entrou na liturgia, na primeira leitura de uma das missas, esses dias atrás. Então, Isaías 65, versículo do 17 ao 19. Eu vou começar, na verdade, do 16b, um pouquinho antes, até o 19. Sim, as velhas angústias terminaram, desapareceram de minha vista. Sim, vou criar novo céu e nova terra. As coisas antigas nunca mais serão lembradas. Jamais voltarão ao pensamento, mas haverá alegria e festa permanentes, coisas que vou criar. Pois farei de Jerusalém uma festa e de meu povo uma alegria. Gente, que passagem linda. Se tivesse uma multidão aqui na minha frente, como tinha no Osana Brasil, eu ia pedir, vamos aplaudir essa palavra, vamos fazer festa. Porque essa palavra nos enche de alegria, nos enche de júbilo, nos enche de exultação, sabe? Nos enche de esperança. Por quê? Porque como eu pregava no evento Osana Brasil, você tem uma passagem do Salmo 89, que dizia, Deus dizendo na primeira pessoa, né? Eu não desminto a minha fidelidade, eu não volto atrás na palavra que eu digo, eu não retroajo, não regresso atrás, não volto atrás, aliás, quando eu digo que vou fazer algo. Então, se Deus está dizendo, Ele está fazendo já. A palavra de Deus, quando ela é proclamada, ela já acontece. Então, olha só. Sim, as velhas angústias terminaram, desapareceram da minha vista. Sim, vou criar novo céu e nova terra. As coisas antigas nunca mais serão lembradas. Jamais voltarão ao pensamento. Mas haverá alegria, haverá festa permanentes, coisas que eu vou criar, pois farei de Jerusalém uma festa, e de meu povo uma alegria. Eu farei festa por Jerusalém, terei alegria no meu povo. Ali não se ouvirá mais o soluçar do choro, nem o suspirar dos gemidos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha, nós começamos cantando que Jesus é nosso amigo certo. Nós começamos proclamando isso. E agora nós lemos essa passagem tão bonita, tão profunda, tão singular. Nessa passagem nós ouvimos Deus dizendo, eu vou fazer. Os verbos estão no imperativo e na primeira pessoa. Eu vou transformar o meu povo. Eu vou fazer festa. Eu vou trazer uma nova alegria para o coração do meu povo.
eu vou fazer uma coisa nova, né? E na vida da gente, às vezes a gente tem dificuldade de se situar no tempo e de perceber quando é tempo de simplesmente deixar o passado no passado e ir para frente. Eu sei que isso tem a ver também com temperamento, né? Pessoas que têm uma tendência a serem mais melancólicas, elas remoem mais as coisas e têm dificuldade de ir para frente, elas ficam paradas naquilo, né? Mas todos nós, em geral, quando acontece uma coisa ruim, uma perda, uma morte, esse ano foi tão difícil para tantos de nós, né? Uma perda, a morte de alguém, uma mágoa, uma traição. Quando acontece algo assim, a gente tende a ficar parado nisso. E muitas vezes, filho, filha, a gente tem dificuldade de perceber a hora que a gente precisa simplesmente deixar o passado no passado e ir para frente. Ai, padre, mas eu não resolvi aquilo. Nem tudo você vai resolver. Tem coisas que a gente só tem que esquecer. Isso é sabedoria. Tem coisas que eu e você vamos resolver, sim. Mas tem coisas que nós temos que somente esquecer. Padre, mas eu devia ter dito isso para aquela pessoa. Padre, mas quando meu marido me abandonou, eu devia ter feito isso. Padre, mas antes daquela pessoa morrer, eu deveria ter dito aquilo, mas já foi. Já não tem como voltar, sabe? O leite que derramou, isso que não é para você se culpar, tá? Estou dizendo só como uma metáfora, para que nós compreendamos, né? O leite que derramou, derramou. Se esquece. Deixa o passado no passado e vai para frente. Deus está criando algo novo na tua vida. E muitas vezes, você sabe o que atrapalha? Que a gente entra no novo de Deus com a mentalidade velha. Esses dias eu vi uma entrevista de uma pessoa falando que teve uma infância muito pobre, muito difícil, sabe? E ela não podia comer determinado lanche, né? Só que ela cresceu, virou adulta, casou-se e tinha um salário bom, uma boa profissional. Só que mesmo assim ela saía para comer lanches com os filhos e tendo dinheiro para comprar 50 lanches ali. Mas ela não se permitia. Ela comprava um para partilhar com os 2 filhos. Só que os filhos foram crescendo, a fome aumenta, né? Imagina. Adolescente. E um dia o marido dela falou: meu amor, você não é mais aquela criança pobre. Você está num novo momento da sua vida, só que você está com a mentalidade ainda paralisada no trauma que você sofreu. Você precisa resolver isso e ir para frente. Aí diz que a ficha caiu, né? E ela percebeu: nossa, é verdade. Eu não sou mais aquela criança pobre. Eu posso me permitir viver um novo tempo. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes Deus faz algo novo na nossa vida, a gente começa algo novo, mas a gente continua com a cabeça velha, com a mentalidade velha, parados nos traumas, parados nas feridas, e Deus está dizendo: eu estou criando algo novo, eu vou fazer festa, as coisas velhas passaram, eu tenho alegria para te dar. Mas veja bem, para viver um novo tempo, a gente tem que resolver as coisas e deixar no passado o que é do passado, né? A gente tem que também, óbvio, estabelecer novas prioridades, né? Para viver um novo tempo bem, com exatidão, com propriedade. Nós temos que estabelecer novas prioridades, porque, veja bem, você está num tempo X, num tempo de batalha. Quando você entra num novo tempo, você tem que estabelecer novas prioridades, você tem que estabelecer para si mesma, novas metas, né? Novos desafios. É como que tem gente que é como que se tivesse passado pela primeira série, usando o exemplo, né? Quando eu estudei se falava assim, eu nem sei se a nomenclatura hoje é a mesma no ensino médio do Brasil, né? Mas é como se a pessoa passasse pela primeira série, estivesse na quinta, mas ainda fazendo as provas da primeira série com a cabeça de primeira série. Não. Se você está na quinta série, viva as provas da quinta série. Padre, mas eu não fui bem na prova da primeira. Esquece, passou, vá para frente. Nem tudo você vai conseguir mudar, nem tudo você vai conseguir deixar da forma que você quer, da forma que você gosta. Não. Tem coisas que você precisa simplesmente esquecer. Deixa no colo do Pai e vai para frente, no colo de Deus, né? E veja bem, tempo novo é tempo de novas prioridades, de nova mentalidade, de novas escolhas, né? Talvez você veio de um tempo de muita batalha. E Santo Agostinho dizia algo tão importante sobre o sofrimento. Santo Agostinho dizia o seguinte, que o pecado é uma úlcera, como se fosse um câncer dentro de nós.
E somente os sofrimentos, as provações que Deus permite é capaz de tirar o pus dessa úlcera, curar essa úlcera, cicatrizar essa úlcera. Santo Agostinho dizia que muitas vezes o sofrimento, a tribulação que Deus permite, são como um médico, sabe? São João Crisóstomo, doutor da igreja, também partilha da mesma visão nos seus escritos, dizendo que Deus, quando permite uma tribulação, ou quando a gente enfrenta uma tribulação com fé, isso serve para nos fazer crescer. Isso vem como um médico curar as feridas da nossa alma, nos purificar, né? Nos tornar mais desapegados da matéria, das coisas, né? Então, para viver um novo tempo, eu preciso assumir uma nova mentalidade, novas prioridades, novas metas, novos desafios. Blaise Pascal, filósofo francês, dizia que a inteligência humana se alimenta de desafios. Talvez a tua vida está parada demais, está um marasmo. Você está nessa zona de conforto que você não vai nem para frente nem para trás. Mas Deus está hoje te provocando para que você estabeleça novas metas, para que você seja mais ousado, ousada, para que você saia da zona de conforto e se torne uma pessoa melhor, um marido melhor, um esposo melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, para que você conquiste novas coisas. Você sabia que Deus quer que nós progridamos? O Espírito Santo é o pai do progresso, mas o diabo, ele odeia o progresso do ser humano. O inimigo deseja que eu e você fiquemos estacionados, e quando nós estamos para fazer um grande progresso, ele vem com fúria sobre nós, sabe? Talvez esse é o tempo de você perceber que é tempo de novas experiências, novas metas, de se arriscar um pouco mais, de crescer no seu trabalho, de fazer um curso, de fazer novas escolhas, de sair de uma vida medíocre. Às vezes a gente se acostuma, me perdoa a sinceridade, com uma vida medíocre, com uma vida muito, sabe, não cresce. E no reino de Deus, dizia também Santo Agostinho, ninguém fica parado. Se você não está indo para frente, você já está andando para trás, né? Mas talvez Deus hoje está te provocando, como diz aquele salmo, que o Senhor é como uma águia que incita os seus filhotes a voar. O que é incitar? É provocar. Existem casos nos quais a águia, claro, a mãe é sensata, ela sabe a hora que o bebê tem condição de bater as asinhas, né? A águiazinha tem condição de bater as asinhas. Mas tem casos nos quais a águia pega no pescoço com o bico assim da águiazinha, do seu filhote, voa bem alto e joga a águia, ou seja, ou voa ou morre. Mas claro que a águia mãe sabe que a águiazinha não vai morrer, porque está no DNA da águia, né? Está no ser da águia o voar, o alçar voo. A águia é a ave que voa mais alto de todas as outras aves. Mas às vezes Deus age como uma águia mãe, comigo e com você. Nós estamos na nossa zona de conforto, a gente está achando, está muito bom. E tem gente que tem uma tendência a acomodar, viu? Uma tendência a acomodar. Tá bom, estou numa casa, não chovendo e tendo um feijão para eu mastigar aqui, pai. Estou feliz. Eu não estou falando só de progresso humano, material, mas também. A gente tem que lutar para crescer na vida. Deus nos quer progredindo. Esse é um dos sentidos do Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância, ou seja, vida plena, claro, santidade, conversão, mas progresso também em todas as áreas da vida. Então, para viver um novo tempo, nós temos que deixar Deus como a águia mãe, incitar-nos como filhotes a voar. Deus muitas vezes vai pegar no seu pescoço e jogar você e falar, bate as asas. Bate as asas, abençoado. Mas a gente tem que aceitar o desafio do Espírito Santo e se deixar conduzir por Deus, sabe? E se deixar conduzir pelo Senhor. E tempo novo é tempo de novas prioridades. São Francisco de Sales dizia que quando uma casa está pegando fogo, você pega e joga tudo que tem na casa para fora para não queimar, né? Santo Francisco de Sales usava essa frase, essa metáfora para explicar o seguinte, que quando um coração está abrasado pelo fogo do amor de Deus, está sendo consumido pelas chamas do amor divino, ele joga fora, essa alma joga fora todas as afeições terrenas, dizia São Francisco de Sales, todo o apego à matéria, ao parecer, ao ser, ao que estão achando de mim, o apego à impureza, ao agradável, né? Para que Deus seja o centro dessa alma, dizia São Francisco de Sales. E nós temos uma tendência a buscar o agradável em tudo, somente o agradável, somente o palatável, somente o que me dê prazer. Mas como dizia Aristóteles na Ética Nicômaco,
A felicidade, lá, isso 4 séculos quase antes de Cristo, a felicidade não está na busca do prazer, do agradável, mas está na busca da virtude, né? Você é feliz, o homem é feliz, dizia Aristóteles na Ética Nicômaco, quando ele elimina o vício e progride na virtude, cresce na virtude. Você tem crescido na virtude, na paciência, na temperança, na fortaleza, no amor? Você tem crescido na virtude? Você é uma pessoa mais virtuosa ou você é uma pessoa ainda que fala mal da vida de todo mundo? Que a primeira coisa que acontece é a história, já briga, já xinga, reclama mais que não sei o quê, né? Só palavra ruim na boca. Não, está errado. Deus te quer progredindo, Deus te quer crescendo e com Deus você pode crescer, você pode progredir. Veja só, é você quem faz acontecer o programa para ser feliz. Você sabe que o programa para ser feliz, ele acontece a partir da sua participação. Então, envie a sua mensagem agora aqui para o Instagram, que já está aparecendo na sua tela, ou vai aparecer. Envie aí sua mensagem para o Instagram, para o WhatsApp, para o Facebook, para o Twitter. Eu estou aqui para responder a sua mensagem, para como sacerdote, filha, direcionar você. Eu já vou pedir uma mensagem via WhatsApp, tenho certeza que as meninas já separaram, né? E eu tenho certeza que Deus vai falar com você através de tudo que nós vamos viver aqui. Deus fala muitas vezes também através das perguntas das outras pessoas, tá? Então vamos lá para a mensagem aqui via WhatsApp que separaram para nós. Olá, Padre Adriano, boa noite. Tudo bem, aliás, não quero ser identificada. Padre, eu quero pedir um conselho. Eu não tenho nenhuma amizade. Tenho 15 anos e quero muito sair, só que não tenho amigas e tento fazer amizade com as pessoas e não consigo. O que eu posso fazer? Também quero muito achar um emprego, mas estou procurando e nada. O que faço? Segura a mensagem aqui um pouquinho, Aninha, por gentileza. Olha só, eu estou muito feliz, a Gabi já deve ter percebido, a nossa diretora, muitos adolescentes mandam mensagem aqui para nós, viu? Fico muito feliz de ter os adolescentes, às vezes algumas crianças. Estou aqui para ser padre para vocês também, então que alegria, que satisfação. Filha, em primeiro lugar, você tem 15 anos, né? E hoje o que o padre vai te dizer talvez seja difícil para você processar, entender. Mas na sua fase da vida, as coisas que a gente vive têm um impacto muito grande sobre nós, né? E a gente tem uma tendência muito grande a se sentir, a não gostar muito da gente quando a gente tem a sua idade. Não gostar muito da nossa aparência, não gostar muito do nosso corpo, não gostar muito, achar que a gente sempre está errado. E o adolescente, na sua idade, tem uma necessidade muito grande de se sentir aceito por um grupo, né? Necessidade de pertencimento, né? Nos ensina a psicologia, de pertencer àquele grupo, de ser aceito, aceita. E quando isso não acontece, é como se estourasse uma bomba dentro do coração da gente, né? Você estava dizendo que você não tem amigas, mas olha, tenha paciência, tá? Tenha certeza que não tem nada de errado com você. E essas amizades vão chegar na hora certa. Mas eu quero te desafiar numa coisa. Pede para Deus, pede ao Senhor para te dar bons amigos. Pede, Senhor, coloca bons amigos no meu caminho. Pede ao Senhor, Senhor, por favor, coloca bons amigos no meu caminho. Porque veja bem, bons amigos. Porque se for para ter também maus amigos, porque se for para ter também qualquer tipo de amigo, porque se for para ter também pessoas que vão te levar para o caminho do vício e não da virtude, é melhor ficar só. Então você vai, filha, eu desafio você a fazer isso, e Deus vai te atender. Tenha certeza, Ele vai colocar pessoas boas no seu caminho. Sabe por quê? Porque eu já vivi isso. Quando eu comecei a participar da igreja, eu não tinha tantos amigos, sabe? E eu fui pedindo ao Senhor, me coloque amigos, e Ele colocou pessoas maravilhosas. Colocou até um amigo que é hoje da Canção Nova, o Reinaldo. Não sei se está aqui no programa hoje, sempre ele trabalha aqui com a gente, que é um grande amigo lá da minha terra, começou a participar do grupo, está aqui trabalhando comigo. Aqui, olha que ironia do destino, começamos a participar do mesmo grupo de jovens há quase 25 anos atrás, e ele está lá atrás, na ilha de edição, não vai conseguir os cinegrafistas mostrá-los, porque está bem escondidinho, né? Mas é um amigo que Deus me deu quando eu pedi, para estar comigo no grupo de oração, na época de jovens, na igreja, né? Eu me sentia só, eu vinha de outra cidade. Então peça ao Senhor, que Ele vai te dar, tá? E com relação ao emprego, peça também ao Senhor. A palavra de Deus está escrito, na palavra do Senhor está escrito, Mateus 7,7. Pedi e vos será dado. Buscai e encontrareis. Batei e a porta será aberta. Deus não é homem para mentir. Se Ele falou, Ele vai fazer. Então peça esse emprego, mas não só peça. A gente tem que orar e agir. Oração, né?
Então você vai pedir um emprego, mas vai procurar emprego e vai entrar nas portas que Deus abrir, porque tudo que é grande começa pequeno. Às vezes a gente quer começar já com um emprego perfeito, né? Não. Começa humilde, pequena. Se for um emprego mais modesto, esteja nesse emprego. E também com relação às amizades, procure se abrir para as amizades que Deus colocar no seu caminho. Talvez não é aquela amiga que você gostaria, que é popular na escola, no bairro. Aquela amiga mais simples, mas se abra, porque amizade é um aprendizado. A gente não sabe ser amigo até a gente começar a viver a experiência. Eu aprendi a ser amigo sendo amigo, tendo amigos, né? Então você vai errar, você vai desapontar, você nem sempre vai ser querida, mas tenha paciência, peça ao Senhor que Ele vai agir. Você vai ver amizade chegando, e quando chegar, não para no rótulo, tá? Que às vezes a gente fala, não é do jeito que eu queria, não é bonito, não é legal. Gente, os frascos, às vezes, mais modestos, insignificantes, escondem os perfumes, os aromas mais singulares, mais preciosos, né? Então, saiba acolher o que Deus te envia, tá bom? Olha só, vamos para um brevíssimo intervalo. Voltando, eu quero receber sua mensagem via Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter. Você vai enviar sua mensagem aqui e o padre vai responder, claro, as que forem possível responder, aqui no ar do programa Para Ser Feliz. Rapidinho, estamos de volta. É importante saber recomeçar. Deus é especialista em recomeços e Ele pode abrir, filho, filha, um novo caminho, uma nova porta na sua vida. Confia. É sobre isso que nós estamos falando hoje. E olha, vou ser honesto com você. Eu recebi tantas cartas aqui para o programa Para Ser Feliz, muitíssimas, mas eu esqueci em casa. Infelizmente não lembrei de trazer. Eu separei até as cartinhas para trazer, mas acabei esquecendo de trazer. Então, perdão aí você que enviou cartas. Mas nos próximos programas o padre vai citando aqui, com a graça de Deus, tá certo? Olha, você pode enviar sua carta para nós. O endereço está aí na sua tela. Eu gosto demais de responder as cartinhas e também eu quero aproveitar demais esse momento aqui para agradecer de coração os sócios evangelizadores da Canção Nova, os filhos e filhas com o coração repleto de generosidade, que ajudam, que mensalmente contribuem com essa obra de Deus que é a Canção Nova. Muito obrigado, que Deus lhe pague. E você que quiser e puder se tornar um sócio, é só acessar agora clube.cançãonova.com, você se associa, você faz parte, você faz acontecer aqui a nossa evangelização. Canção Nova não tem propagandas comerciais. Quem contribui, quem faz acontecer a nossa evangelização é você, sócio, que contribui mensalmente. E também, se você quiser fazer uma oferta agora, não estou podendo para de ser sócio, mas você pode fazer uma oferta, ajudar a Canção Nova, que não tem propagandas, como eu disse, comerciais, que sobrevive da doação do sócio evangelizando 24 horas por dia, através do Pix. Nosso Pix é pix.cançãonova.com. Aliás, doação@cançãonova.com. Agora sim, pix.doação@cançãonova.com. Você confirma lá que é um e-mail, né? Porque vai perguntar quando você for fazer o Pix e você pode fazer a sua ajuda também, tá? Que Deus lhe pague. E também você pode ajudar a Canção Nova adquirindo os nossos produtos de evangelização. Nosso site é loja.cançãonova.com ou também o nosso call center, 0 operadora 12 31 86 2600, em horário comercial. Você pode pedir, melhor dizendo, né, os produtos de evangelização da Canção Nova para que cheguem até você, para que você presenteie. Estão aqui os meus livros, acho que o cinegrafista já mostrou, mas temos também vestuários, a medalha das 2 cruzes, CDs, tanta coisa bonita, imagens, pingentes, pulseiras, tudo que evangeliza, que fala de Deus. loja.cançãonova.com, você pode adquirir e também presentear nos momentos especiais do ano aí as pessoas que são importantes para você. Gente, vamos lá então. Estou aqui já com o Instagram aberto. Tem muitas pessoas mandando mensagem. Eu estou gostando, as pessoas estão falando confidencial, já no começo. Eu gosto disso porque às vezes a pessoa não quer que fale, mas não escreve e o padre acaba dizendo o nome, né? Vai que você está falando do seu marido, ele está do seu lado e eu leio o nome seu aqui. Então já escreva confidencial, ou padre, não quero que o senhor me identifique, que o padre vai entender. Uma filha mandou uma mensagem aqui pelo Instagram dizendo: confidencial. Boa noite, padre Adriana, sua bênção. Eu ando muito desanimada com problemas que aconteceram na família. E sabe quando parece que mesmo perto da família eu me sinto sozinha?
Gostaria de uma palavra do Senhor. Reza por mim, por favor. Grata e um abraço. Olha, filha, eu não sei o que você está vivendo, né? Então eu não posso ser muito específico nessa minha resposta para com você, né? Mas o que eu posso dizer é o seguinte. Olha, existem situações mesmo que desestruturam a gente, né? Esses dias eu ouvi a história de um pai, né? Que ele foi muito duro com os filhos, mas tentando educar, sabe? No bairro deles tinha muita gente, meninos que usavam droga, ele tinha 2 meninos, então ele foi muito duro, tentando educar. E os filhos, quando cresceram, disseram, olha, nós não gostamos do senhor, o senhor é muito chato. E faz 10 anos que eles não conversam com o pai sozinho em casa, morando, né? Envelhecendo. Muito triste, ardilosa a situação, né? Atitude atroz dos filhos. Mas enfim, acontece. E às vezes na família acontecem situações que ferem a gente, né? Mas olha, nós que somos cristãos, a gente sempre combate com 2 armas quando a situação é relacionamento. Quando a questão é relacionamento. A gente combate primeiro com a arma do amor. O amor do cristão é um amor que não desiste. É o macrotumia, é aquele amor macros do grego, né? Tumia, que tem uma alma grande, que tem um coração grande, que não desiste, que ama, que recomeça no relacionamento, que tenta perdoar. A primeira arma é o amor e a segunda é a oração. Porque tem coisas que só Deus pode fazer, sabe, filha? Tem coisas que só Deus pode fazer. Talvez tocar o coração daquele membro da sua família que não fala com você. Talvez reconstruir. E a gente tem que entender o movimento da graça de Deus. Porque às vezes a gente pede para Deus assim, Senhor, reconstrói meu relacionamento com meu pai. E Deus proporciona uma situação através da qual você se afasta dele por um tempo. Por exemplo, você é transferida no trabalho, fica um mês fora. Fala, pô, Senhor, eu estava rezando para eu me aproximar e o Senhor me afastou. Mas a gente tem que deixar Deus agir como Ele sabe que precisa agir, com a providência dEle. Porque às vezes, para uma cura acontecer, é preciso um pouquinho de distância, sabe? Às vezes é preciso entrar um pouco de oxigênio na relação, né? Um pouco de oxigênio para a relação respirar, né? Às vezes, os nossos relacionamentos eles estão perdendo o oxigênio, né? O que dá a vida. Tem muito dióxido de carbono ali no relacionamento, né? Então, é preciso entender o que Deus está pedindo. Então, reze. Talvez Deus peça para você, espera um pouquinho, ele ainda está magoado, deixa eu trabalhar lá no coração dele. Porque se a gente põe o carro na frente dos bois, a gente complica a situação, sabe? Tem um tempo de cada coisa, né? E Deus sabe o tempo certo de fazer, o tempo certo de trazer a pessoa para perto, o tempo certo de afastar, né? A gente tem que se deixar conduzir por ele em tudo, tá certo? Olha, mais mensagens chegando aqui via Instagram, mas eu quero pedir mais uma mensagem através do nosso WhatsApp, aqui do programa Para Ser Feliz. Milhares de mensagens chegam aqui para nós. Graças a Deus, a nossa equipe já está preparando. Boa noite, Padre, sua bênção. Hoje foi um dia difícil. Descobri que minha filha mentiu para mim. Uma sensação muito ruim, bateu um desânimo. Senti que estou fracassando como mãe. Sempre procurei ser a melhor mãe. Hoje senti que falhei. Poderia me dar um conselho de como agir? Em primeiro lugar, filha, você tem que separar. Olha, existem 2 maneiras de nós percebermos a realidade, né? Aprendermos. A primeira é a afetiva, sensorial, né? E a segunda é a racional. A gente aprende pela razão e pelos sentidos, pelas emoções. E o que é o ser humano maduro? Pode manter a mensagem aqui. É o que equilibra a capacidade cognitiva, racional e a capacidade afetiva, sensorial. Que não é só sentimento nem só razão. Eu penso que a senhora está sendo muito sentimento aqui. Eu senti que eu estou fracassando como mãe. Porque a sua filha mentiu, você descobriu? Você não está fracassando como mãe. Isso foi uma situação, né? Separa uma coisa da outra. Isso foi uma situação, tá? Se esse comportamento dela está te mostrando coisas aí diante das quais você precisa estar atenta, presta atenção, fica atenta com quem ela está andando, por que ela mentiu, o que a motivou, o que ela está vivendo. Mãe e pai, no fundo, conhece filho. Porque às vezes o pai e a mãe estão tão cansados que não tem paciência, sabe? De perceber, de olhar o que o filho está fazendo, de ir atrás. Mas pai e mãe sabem o que o filho está fazendo. Então separa as coisas, as coisas, né? Uma coisa da outra. Seja mais racional. Você não está falhando como mãe porque você descobriu que a sua filha está mentindo. Quantos anos a tua filha tem? Você é mãe há muitos anos. Não é isso que vai jogar tudo pro ralo.
Tem até uma frase em inglês, né, que é bem usada, get yourself together, ou seja, se reúne dentro de você, se levanta e para de deixar essa situação te desanimar. Às vezes a gente é assim, é 880. A gente luta e vem uma situação, a gente joga todos os esforços no chão. Tudo bem, você tem o direito de ser frágil, de chorar, mas não é tudo isso, tá? E aprenda com essa situação. A gente está sempre aprendendo como ser amigo, a gente está sempre aprendendo, no meu caso, como ser padre, a gente está sempre aprendendo como ser pai, mãe, esposa. Os filhos ensinam muito os pais. Tudo bem, o pai tem autoridade, claro que tem. Tem que cercear alguns momentos, colocar limites, sim. Mas não dá para negar. Você que é pai e mãe, você sabe o que eu estou falando. Você está sempre aprendendo com seu filho. E você aprendeu. Essa situação vai servir para você conhecer melhor a sua filha. E isso acendeu uma luzinha, né? Opa, algo está acontecendo. Opa, eu preciso prestar mais atenção na minha menina. Opa, ela não é mais a menininha pura criança, já é uma adolescente talvez, ou uma jovem, que está envolvida em coisas que talvez possam não ser tão legais. Então presta atenção no que está acontecendo, aprenda com essa situação, mas não desanima, tá? Isso não jogou a tua maternidade pelo bueiro, não. Pelo contrário, tá? Você não é perfeita, mas você está aprendendo. Mais uma situação que te ensinou algo, né? Aprenda com essa situação e vá para frente, tá bom? Gente, nós estamos ao vivo, viu? Quem quiser agora pode mandar. Agora, se você está acompanhando na terça-noite, claro. Estamos ao vivo. Você pode enviar sua mensagem, tá? É muito bom poder receber aqui a sua participação. Olha só. Padre, não me identifique, por favor, mas uma mulher. Meu pai guarda muita raiva por pessoas que às vezes o magoaram. Não esquece nunca. Não consegue recomeçar. Eu tento falar, mas não me escuta. Às vezes acaba brigando com minha mãe, mas não sabemos mais o que fazer. Filha, veja bem. Existem pessoas mesmo que têm uma dificuldade muito grande de perdoar. Pessoas que remoem. Geralmente isso tem a ver com temperamento também. No fundo, quem tem muita dificuldade de perdoar é uma pessoa orgulhosa, que tem uma autoestima lá no céu. Ela se acha tão grande, tão boa, tão poderosa, que no fundo, inconscientemente ela pensa: como alguém ousou não me amar? Como alguém ousou falar mal de mim? É um orgulhoso infeliz. No fundo é isso. E o orgulho é o maior de todos os pecados, né? O câncer da alma, dizia Santo Tomás de Aquino na Suma Teológica, né? O orgulho nos faz muito mal, mas no fundo é uma pessoa orgulhosa. Tem a ver também com temperamento. Geralmente quem é colérico tem uma dificuldade maior de perdoar em alguns casos, né? Quem tem o temperamento melancólico também vai ficar um pouco mais preso àquela realidade, né? Pensando, mas por que aconteceu? Por que ele falou? Por que ele fez? Acontece também, né? Mas você não pode perdoar por ele, né, filha? A gente não, na verdade, no fundo, a gente tem que entender que a gente só pode mudar a gente mesmo. E olha lá, né? A gente não obriga ninguém a mudar. A gente reza e Deus pode tocar o coração da pessoa e fazer a obra, né? Então eu te aconselho, reze por ele muito. Seja o oposto do que ele está sendo em casa. Não vá você cair na mesma armadilha. Eu também vou ficar magoada com ele e não vou perdoar. Não. Seja o oposto, não é? Seja o oposto do que ele está sendo na sua casa. Se ele não está perdoando, você vai perdoar. Você vai ser luz aí para ele, sabe? Seja luz na sua casa para ele. Eu sei que às vezes é difícil, né? Mas lute para ser luz. Lute para iluminar e mostrar aí a luz do Senhor Jesus. Olha, aqui pelo Instagram, já está aparecendo aí na sua tela o Instagram também. Você pode mandar mensagem, pode também acompanhar aqui o Instagram, né? Se inscrever, seguir, aliás, que tem sempre mensagens para você. Padre, existe oração para trabalhar em cura dos traumas, de traumas do psicótico, ou do psicológico, acho que a pessoa quis dizer, do inconsciente do passado? Pois não sei, aliás, acho que ela quis dizer, o que aconteceu quando ainda na barriga ou na infância e o que acarreta hoje na minha vida. Olha, está meio confusa a mensagem, mas eu entendi o que você quis dizer. Se existe oração para curar os traumas, né? Adquiridos na vida intrauterina. Existem traumas mesmo que nos acometem, feridas, né? A criança é muito sensível, o feto é muito sensível, né? Existem sim feridas que acontecem. E a oração de cura interior, né, é sempre muito importante, porque, veja bem,
muitas das nossas feridas, das nossas mazelas, dos nossos traumas, no fundo, eles jazem no recôndito do esquecimento, do inconsciente, né? A gente não sabe, a gente não tem consciência. E é tão bonito na oração de cura interior, porque o Espírito Santo ele é cirúrgico, né? Ele vai na raiz, ele mostra onde nós fomos feridos, por que nós fomos feridos. Ele mostra o que está em desordem. Às vezes, numa oração de cura interior, quando você está recebendo uma oração, ou participando do encontro, ou rezando diante do Santíssimo e pedindo, Espírito Santo, vem e cura, toca aqui no meu interior mais profundo, Deus vai te revelando coisas que Ele está fazendo, sabe? Deus vai te revelando coisas que Ele já está curando, que Ele está retificando dentro de você. Isso é muito importante. A oração de cura interior é importante. Mas também existe uma cura interior, uma espécie de cura interior que ela acontece na vida, não é só na oração. Claro que a oração é essencial. Sobretudo quando nós estamos diante do Santíssimo Sacramento em adoração, aconselho que você fique todos os dias, no mínimo 20 minutos. Na paróquia perto da sua casa, chega lá diante do sacrário, fica diante do Santíssimo, é uma bênção, Deus faz demais. Mas veja bem, é importante que nós fiquemos diante do Santíssimo, mas é importante que nós entendamos, como eu estava explicando, que existe um tipo de cura interior que acontece na vida, nos relacionamentos, quando você se abre para amar de novo. Porque o que a ferida quer fazer com você? Ela quer que você não alce voos como águia. Ela quer que você não ame de novo. Por exemplo, a pessoa que se feriu numa amizade. Muitas vezes, se ela não cura aquela ferida, ela vai ficar sempre fechada e não vai se abrir a novas amizades. Só que a cura da amizade ruim vai vir com uma amizade boa. Quando você se abre para uma amizade boa. Por isso que a gente tem que rezar, pedindo para que Deus coloque bons amigos no nosso caminho, né? Não só pessoas que verdadeiramente façam a diferença na nossa vida, que acrescentem a nós, né? Nós precisamos pedir que o Senhor coloque bons caminhos no nosso, bons amigos e amigas no nosso caminho. Mas entender que muitas vezes nós vamos ser curados justamente no terreno onde nós fomos feridos, no lugar no qual nós fomos feridos. Então não é porque você sofreu com um relacionamento que você tem que fechar todos os relacionamentos. Não. Deus vai te curar é no relacionar-se. É nos seus relacionamentos que Ele vai fazer a obra. Então não desanima. E se abra, né, para Deus fazer também essa cura interior nas realidades práticas aí da sua vida. Olha, o Instagram está bombando aqui. já o padre responde mais, mas vamos aqui para o WhatsApp agora. Temos, Gabi, mais mensagens aí no WhatsApp? Acho que temos, né? Então vamos lá. Quero ver a próxima mensagem aqui via WhatsApp. Está abrindo aqui para nós. Boa noite, padre. Não fale o meu nome. Obrigada. Estou passando por uma fase de recomeço. Terminei meu casamento de 17 anos. Meu marido, usuário de drogas, não quer se cuidar, já tentei de tudo. Então desisti de seguir esse casamento que estava me fazendo infeliz. Agora tenho que recomeçar a me amar. Arrumar um emprego, tudo do zero. Será que fiz errado? Fico com medo do recomeço. Obrigado. Olha, filha, é muito difícil. Se você estivesse perguntando para mim antes de fazer... Padre, eu estou pensando em deixar meu marido, e conversasse comigo, e falasse comigo, é uma coisa. Agora você está me contando algo que você já fez e quer que eu fale se foi certo ou errado. Complexo, né? Eu sou honesto em dizer. Para mim é um pouco difícil, porque você já tomou uma decisão, né? Você não me consultou, não sei se consultou algum padre, ou se conversou com alguém que era importante para você, que era uma referência afetiva, emocional para você, talvez um familiar. Olha, eu não sei o que envolvia essa sua situação, né? Há pouco tempo eu ouvi a história de uma jovem que era casada com um usuário de drogas, que esse usuário de drogas, ele tinha, sazonalmente ali, ele teve surtos, pegou a faca e quase matou ela em casa, né? Então chegou um ponto no qual que ela viu que não dava, ela desistiu, saiu da relação, né? Porque ela estava colocando em risco a vida dela, né? E eu não tive a oportunidade de acompanhar, eu vi, não lembro se foi na televisão, alguém comentou esse caso, né? Mas se eu estivesse acompanhando uma pessoa dessa, eu diria, não, você está certa. Porque você vai esperar o quê? A pessoa dessa precisa de tratamento, ela precisa de uma clínica, se ele não quer, se ele quer se matar, você não é obrigado a morrer junto, né? Então, no caso dela, eu aconselharia, por quê? Porque a integridade física dela estava em risco, né? Vai esperar o quê? Morrer. Agora, no seu caso, eu não sei o que você viveu, eu respeito a sua história, tá? Com muito carinho como sacerdote, respeito, mas eu não sei o que você viveu,
Não sei se vocês são casados na igreja, eram casados na igreja ou não. Se vocês tinham sacramento ou não tinham, né? Porque quando tem um sacramento é diferente, é um selo, né? Mas como eu disse, existem atenuantes e agravantes. Se a sua vida estava em risco, é outra coisa. Se você vê que ele quer se matar mesmo e não quer sair, e você não quer morrer junto, é outra coisa. Agora, se foi, eu não sei, é difícil eu te dizer, porque eu não sei o contexto, tá? Agora, existem situações muito complexas. Se você vê que a pessoa está se matando, vai morrer ou vai te matar, e não quer ajuda, e não quer de qualquer forma. Claro, é sempre um gesto heróico você lutar até o fim pela pessoa. Mas se você está morrendo e a pessoa vai matar você junto, não dá, né? Aí não dá. Então eu não sei o contexto. Mas, filha, é difícil porque se eu ficar falando que você fez errado, sem saber, eu estou sendo injusto. E eu vou estar instaurando apenas culpa em você. Você tomou uma decisão. Então, se você viu que foi essa decisão, e eu não sei o que te levou a tomar essa decisão, não tem como te dizer. Com critérios concretos, práticos, né? Convive com a sua decisão e vá para frente. Tá bom? Deus abençoe você. Olha só. Mensagens aqui pelo Instagram. Nossa, muita gente pelo Instagram. Gente, eu não vou conseguir responder todos, já adianto, claro. Mas eu estou muito feliz com as mensagens que estão chegando. Eu recebi uma mensagem bem grandona aqui. Vamos ver se eu consigo ajudar essa filha. Olá, padre, boa noite. Peço sua bênção. Eu não digo meu nome, mas ela escreveu o nome depois. Qual é que eu falei? Ainda não. Graças a Deus que eu não falei o nome dela. Venho fazer um desabafo. Vivi um relacionamento no passado e carrego comigo insegurança que sinto que atrapalha no meu relacionamento hoje em dia. Meu namorado me conta as coisas, conversa muito comigo, me dá atenção sempre que pode. Passa a maior parte do dia trabalhando em outra cidade. Tenho acesso às redes sociais dele e tal, mas a minha insegurança atrapalha. Às vezes faço cobranças desnecessárias e só dou conta depois que falo. Me arrependo, peço desculpas. Queria não ter essa insegurança, padre, esse medo. Tenho ciúmes até de algumas garotas que trabalham no mesmo restaurante, no mesmo lugar que ele. Não quero que essa insegurança atrapalhe esse relacionamento tão bom que tenho, padre. O que o senhor poderia me aconselhar? Quero parar de errar, como o senhor diz, não botar o carro na frente dos bois. Quero ser uma boa namorada e não carregar coisas do passado para o meu presente. Olha que bonito. Isso aqui é uma mensagem ao vivaça, né? Bem ao vivo mesmo, porque eu estava falando disso agora, já tocou e ela já respondeu. Tá vendo, Cleuber, que trabalho bonito que a TV Canção Nova faz, né? Que lindo. Filha, em primeiro lugar, você já foi muito inteligente, muito sábia e virtuosa em ouvir aqui e perceber que isso está acontecendo. Quando a gente percebe, a consciência já é um grande passo para a superação, sabe? Quando você percebe, olha, não está certo isso aqui. Quando você faz a equação dos sentimentos, das realidades presentes no relacionamento e percebe, isso aqui está sendo tóxico, isso aqui está sendo demais. Você já está vencendo, tá? Você já está dando um passo de gigante para vencer. Então saiba, reconhecer já é um grande passo. Mas entenda que ele não pode pagar o preço, os erros do seu ex-namorado, né? Eu sei que tem coisas que são inconscientes, mas você já precisa racionalizá-las, entender esse processo. E quando acontecer, já, opa, não é culpa do meu namorado atual, né? Porque senão também ele vai se desgastando de um jeito, daqui uns dias ele começa a agir igual ao teu ex. Ele fala, já que ela me trata igual ao ex dela, eu vou fazer igual. Né? E aqui se enquadra também a realidade da cura interior que o padre falou. Seria muito bom você diante do Santíssimo poder rezar, sabe? Você diante do Santíssimo poder entregar a história do seu passado, né? A história da sua vida, aquilo que te feriu, que te atingiu, que você vê que te fragilizou como mulher, não é? É duro quando há uma traição, quando existe uma situação complexa ali na relação, a gente tende a ficar carente, a gente tende a ficar desconfiado, né? Mas vai pedindo a Deus. Adoração ao Santíssimo, gente, se as pessoas soubessem o poder da adoração ao Santíssimo, sabe? O poder da adoração ao Santíssimo, gente, é muito especial. Quando você está diante do Santíssimo, Deus cura, sabe? As áreas mais profundas do seu ser. Deus cura o seu interior mais profundo. Então, permaneça diante do Santíssimo. Tente ficar
de 15 a 20 minutos todo dia diante do Santíssimo. Você vai ver como isso vai te ajudar. E lá diante do Santíssimo, seja ativa, vai apresentando. Olha, Senhor, eu te entrego esses sentimentos que eu sinto, essas realidades que eu sinto, o meu jeito de agir com o meu namorado, me faz uma namorada melhor. Isso é muito importante. Estou vindo para cá porque eu vou pedir mais uma última mensagem de WhatsApp. Acho que dá tempo, né? Minha equipe maravilhosa, estou vindo para cá. Olá, padre, me chamo Ana Paula, sua bênção. Estou muito chateada porque minha filha não conseguiu passar numa prova muito importante na vida dela. Ela estudou o ano inteiro, tinha capacidade de passar, mas ficou nervosa e não conseguiu. Estou arrasada porque eu pedi muito a Deus que ela conseguisse. Estou arrasada. Filha, recomeço. Ela não passou, mas ela aprendeu muito, tenho certeza. Na vida da gente é tão ruim lidar com fracasso, né? A gente, olha, eu vou ser honesto, a gente está sempre ao vivo aqui, né? Nem sempre a gente consegue ser bem, fazer bem como a gente gostaria. Tem dias que você não está bem, né? Eu lembro uma vez que eu estava fazendo um programa que eu não consegui falar uma palavra, né? Queria falar, não falei. Eu tinha tomado um remédio no dia que me deixou meio leso, mas é um fracasso, é uma coisa chata, deselegante, desagradável, né? E às vezes as pessoas não querem saber o que aconteceu, né? As pessoas vão tirar sarro, vão brincar, enfim. São fracassos. Estou dando esse exemplo trivial, mas para dizer que existem fracassos na vida da gente. E a pessoa madura é a pessoa que sabe se relacionar com os fracassos, que sabe acolher os fracassos, sabe? Com misericórdia de si. Ela não passou, mas ela aprendeu. Talvez na próxima prova vai ser a experiência dessa prova que vai dar a ela a condição de passar. A gente não está pronto, a gente está sempre aprendendo. As pessoas não têm misericórdia da gente, né? Mas a gente tem que ter, porque Deus tem. E só quem persevera, mesmo caindo e levantando, é que vai crescer, que vai chegar à perfeição. Tá bom? Eu não estou conseguindo ouvir aqui a minha diretora, mas acho que já está na hora da bênção. O padre vai abençoar, então, você que está aqui, você que está em casa, abençoar a água também que você apresenta. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Filho amado, filha querida, que desça sobre você, sobre a água que você apresenta, sobre tuas intenções, o teu coração, todo o teu ser, permaneça para sempre. Sobre os teus fracassos, para que você aprenda com eles e recomece. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quero estar em tua vida, é o que o Senhor te diz. Eu quero estar em tua vida, viver contigo, participar da tua alegria. Vou te consolar na tristeza e na dor e transformar a todo teu Sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Hebreus 13, capítulo 5b. O padre está acostumado com óculos aqui, não repara se eu ficar tirando e coçando o olho, né? Para o uso sazonal, Paula, não é para usar sempre, mas eu já estou acostumando, né, para depois não ficar com a dor na cabeça. Então vamos lá, Hebreus 13, capítulo 13, versículo 5b. B, como o padre explicava, filha, é a segunda parte, tá bom? Então olha lá, eu já vou começar da segunda parte do versículo. Contentai-vos com o que tendes. Podia parar por aqui, mas eu vou terminar. Contentai-vos com o que tendes, porque Ele próprio, Jesus, disse: eu nunca te deixarei e nunca te abandonarei, jamais te abandonarei. Repito, contentai-vos com o que tendes, porque Ele próprio disse: eu nunca te deixarei e jamais te abandonarei. Tem ordem e promessa. Olha só, justamente, ordem de Deus e uma promessa de Deus. Ele nunca te abandona. Deus nunca nos abandona. E essa palavra, eu vou construir toda a minha reflexão sobre esse verbo e essa ordem de Deus, que é o contentai-vos com o que tendes. O que significa contentar-se com o que tende?
com o que nós temos. Em primeiro lugar, já quero dizer que você tem que tirar, nós temos que tirar, porque ontem hoje cedo fui fazer uma pesquisa mesmo, pegar o original, como foi escrito, para entender o que a Bíblia queria dizer, né? Não é aquela coisa, se contenta aí, menino. Lembra quando a mãe falava? Você não vai não na festa, a gente não tem dinheiro para comprar, tá muito caro o ticket lá para você entrar, o bilhete, a entrada do baile, do show. Então se contenta aí mesmo com o seu PlayStation ou fica em casa brincando aí com seus carrinhos, né, com alguma coisa. Não é nesse sentido que a Bíblia está dizendo. Não é um se contentar de que, não tem jeito, viu? Acomoda aí, aceita que dói menos. Não, não. O verbo do grego é o verbo eté. Eté, que significava o seguinte. O original com o qual foi escrito esse verbo contentai-vos, né? Significava o seguinte. Esteja contente, alegre com aquilo que você tem e é no presente, aqui e agora. Esse era o sentido de eté. Ou eteos, né? Poderia flexionado. Eté, contentai-vos, significava o seguinte: esteja alegre com o que você tem agora no presente, com o que você é agora no presente e com o que você é e tem aqui. Interessante, né? Nossa. Quando você vai no original, você consegue entender o que a Bíblia está querendo dizer. E veja bem, se contentar está no sentido de viver com alegria o ponto no qual a gente está hoje. Alegria, tristeza, privação, bonança. Deus quer que nós vivamos com alegria. E não é que nós não tenhamos que nos acomodar e não buscar progresso, entendeu? Progresso existe, a gente tem que buscar, almejar, né? Mas sendo alegre no ponto no qual a gente está. Porque veja bem, quando você perde a paz por aquilo que você não tem, você começa a se agitar, ficar triste e ficar amargo, né? Então, em síntese, a Bíblia está dizendo: esteja em paz com aquilo que você não tem, esteja em paz com aquilo que você ainda não é. Esteja em paz, alegre com a sua situação atual. Padre, mas deveria ser de tal forma. Não é. Padre, meu marido deveria ser assim, a minha esposa deveria ser assado, ou eu deveria ter casado, ou não deveria ter casado com essa pessoa. Contentai-vos com aquilo que você é, com aquilo que você tem. E não que a Bíblia, filho amado, filha querida, queira levar você e eu a sermos conformistas, não é assim mesmo, não dá para melhorar, não é isso. É porque a Bíblia está com uma sabedoria que lhe é própria, nos revelando essa intuição de fundo, que a gente gasta muita energia quando a gente se foca naquilo que a gente não tem. Quando a gente se foca naquilo que a gente não é. Você gasta uma energia tremenda e uma energia que não te leva a lugar nenhum. É como a energia gasta na preocupação, não é? A energia gasta na preocupação, eu uso a metáfora da cadeira de balanço. Os mais novinhos que não sabem o que é isso, o tio explica. Era uma cadeira que a gente... Hoje em dia você vê cadeira de balanço? Você não vê, mas... Na casa da vovó. Na casa da vovó, na casa da vovó. Você fica ali, se mexe o dia inteiro, mas não sai do lugar. Tem muita gente que gasta energia como se gasta numa cadeira de balança. Está se mexendo, está preocupado, está sofrendo pelo que não é, mas não sai do lugar. Só fica mais velho, né? Mais ruga no rosto aí, senhora? Mais angústia no coração, né? É uma energia gasta em vão. Então a Bíblia é um livro, gente, em algum sentido minimalista, porque ela nos leva a descomplicar a vida. Eu vou falar sobre isso hoje. Ela nos leva, a Sagrada Escritura, a simplificar a vida. Sabe? Simplificar e descomplicar. Porque veja bem, talvez você não tenha tudo que você gostaria de ter, mas Deus já te deu muita coisa. E quando você se foca no que você não tem, você deixa de celebrar o que você tem. Esse se focar naquilo que a gente não tem, rouba os motivos da nossa celebração. Quanta gente adoecendo porque não celebra mais a vida, não celebra mais o que tem, não celebra mais o possível dos dias. Mais uma vez eu digo, talvez você não tenha tudo que você gostaria, né? Mas você já tem muita coisa. Então, se alegre no ponto no qual você está. Celebre a vida no momento em que ela está. E saiba que Deus te quer celebrando-a, vivendo-a, contentando-se nela hoje. Porque muitas vezes, gente, inconscientemente, presta atenção no que o padre vai dizer, nós somos escravos de um padrão inconsciente muito alto de perfeição e de felicidade. Eu só vou me permitir ser feliz o dia que eu tiver aquela casa.
Eu só vou dar permissão para mim mesmo, porque é um jogo mental, né? O ser humano às vezes é meio complexo, né? Eu só vou me permitir descansar, ser feliz. O dia que eu tiver aquela casa, o dia que o meu marido me disser isso, o dia que a minha esposa agir de tal forma, o dia que o meu filho fizer assim, agir assado, o dia que eu emagrecer. Sabe de uma coisa, que a gente perde tudo na vida, a única coisa difícil de perder é peso. Você perde amigo, você perde dinheiro, mas peso é um negócio. Mas tem gente que é assim, né? Eu só vou ser feliz o dia que eu emagrecer. É um padrão mental alto, inconsciente, né? E a pessoa passa a vida inteira brigando com isso, brigando e gastando uma energia como numa cadeira de balanço. Se mexe, não sai do lugar, né? Aquelas cadeiras antigas, não sai do lugar. Sabe? Esse padrão alto que a gente se impõe, sabe, ele complica a nossa vida, mas a palavra está dizendo, descomplica a sua vida, seja feliz com aquilo que você é, com o que você tem. E como dizia Santa Teresinha do Menino Jesus, que eu sou apaixonado pelos escritos de Santa Teresinha, ela dizia, a vida é um brevíssimo segundo, né? A vida é um só dia que escapa e me foge. Tu bem sabes, ó meu Deus, para amar-te nesse mundo eu não tenho nada mais que o hoje, que o agora. A vida é um brevíssimo segundo. Tem gente que passa a vida inteira brigando com a vida que tem e não é feliz, não se alegra. Eu me recordo de uma pessoa que certa vez eu conheci, Deus o tenha, né? Eu fui visitá-lo depois na UTI, a pessoa veio a falecer. Que era uma pessoa uma pessoa muito boa mesmo, mas talvez por falta de elaborar um pouco mais a sua concepção da vida, a sua personalidade, acabou vivendo a vida inteira trabalhando muito. Era um senhor já ligado a alguém que é amigo meu, conhecido meu, trabalhou a vida inteira, não tirou férias, né? Privava-se muito de comer, privava-se muito de muita coisa, trabalhava, comia mal, só trabalhava, né, que trabalhar é normal, e sempre dizia, né, para os netos, para as pessoas, eu já ouvi, né, essa pessoa dizendo, mas o dia que eu conseguir comprar aquela casa lá na praia, aí sim eu vou curtir, ou o dia de tal coisa aí eu vou curtir, mas era uma pessoa assim, você via pela expressão, assim, sisuda, né, tadinho. E de repente ele descobriu uma doença e em 3 semanas veio a falecer. 3 semanas, e eu fui ainda, era padre novo, né? Fui ainda dar unção dos enfermos lá no hospital, acompanhei, tal. E foi, um pouquinho antes, acho que um mês antes, ele tinha conseguido pagar a última parcela da casa na praia, que ele não chegou a desfrutar, né? Então, claro, uma fatalidade, mas, gente, a vida é uma viagem, mas você tem que sentar na janela e aproveitar a paisagem, sabe? Você tem que tirar o peso que muitas vezes a gente se impõe, porque esse padrão alto, sabe, de exigência, sabe, ele vai roubando, sequestrando a nossa alegria interior, a nossa capacidade de viver cada momento, de celebrar cada momento. Olha, Deus te quer feliz hoje, na situação que você está vivendo. Padre, mas eu estou com depressão. Seja feliz dentro daquilo que você consegue na depressão. Mas na depressão, Deus ama você. Eu dizia ontem no Pra Ser Feliz, no qual eu abordei esse tema difícil de falar, sobre a prevenção ao suicídio. Quem gosta de falar, mas é preciso, né? Não pode ser um tabu, tem que oferecer luz. Mesmo você com essa tendência, que esse pensamento, não é porque você tem, filha, um pensamento de morte que você tem que se matar. Isso é reflexo, às vezes, de um desânimo, de feridas que você não curou, da falta de motivação. Você pode buscar ajuda com o sacerdote. Ontem eu falava do CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, né? Que é um trabalho bonito de pessoas sempre dispostas a ouvirem, se você liga lá no telefone deles, há pessoas que estão prestes a cometer o suicídio, voluntários, pessoas treinadas, médicos também, muito bonito, tem instrumentos para nos ajudarem, sabe? E ali não é uma assistência religiosa específica, mas é uma assistência de escuta, é uma assistência terapêutica em algum sentido, né? Sabe? Só que muitas vezes a vida, a tentação, a amargura vai sequestrando a nossa celebração. Deus quer que você celebre a Deus. O que aconteceu no cerco de Jericó para as muralhas caírem? O povo começou a louvar e cantar. Quando você louva, Deus se levanta e combate em seu favor, eu dizia sexta passada. Sabe? Então não fique preso somente no negativo, porque veja bem, analise hoje o seu contentômetro interior, né? E veja que nível de contentamento você tem, de alegria, na experiência que você tem, de vida hoje, com aquilo que você é, né? Sabe, quando a gente se foca só no que nos falta, a gente se torna ansioso, a gente se torna pessimista, a gente se torna amargo. E eu tenho uma frase antiga, né? Que eu sempre gosto de repetir para mim mesmo.
Quem só vê o que falta, na falta fica. Quem só vê o que falta, na falta fica, sabe? Se você só olha o que está faltando, você fica só naquilo que está faltando. E outra frase que sempre me acompanha, que diz o seguinte, né? Se você não tem algo, talvez seja porque você ainda não precisa daquilo. O que você não tem, você não precisa daquilo agora. Se você precisasse, você já teria. Deus já teria te dado. Então, talvez isso que você não tem, você não precisa disso ainda, né? Então, sabe, esse é o tipo de dica, o tipo de palavra, sabe, eu gosto demais, muito prática, muito cotidiana, né? Porque quem não lida com luta, quem não lida, meu Deus, você olha o filho que você tem, não é o filho que você queria, mas é o filho que você tem. Não é a vida que você queria, mas é a vida que você tem. Então não celebre como esse senhor que eu falei, não espere como esse senhor que eu dei o exemplo. Tudo, você perder tudo para você olhar, sabe? Esses dias eu estava olhar e falar, nossa, eu tinha tudo que eu queria. Esses dias eu atendi um casal jovem, foi tão bonito. Depois de um tempo, eu atendendo, acompanhando alguns meses, né? A vida do padre é muito corrida, mas eu tento ainda dar esse serviço, assim, acompanhar algumas pessoas. Depois de um tempo ele falou, padre, depois desses meses de acompanhamento, eu descobri que eu já tinha a esposa que eu queria. Eles estavam numa crise, quase separando. Mas depois que ele melhorou, ela começou a melhorar, ele começou a agir mais como um homem da casa, dando a segurança, fazendo a parte dele, ela começou a reagir melhor. E ele falou, eu já tinha a esposa que eu queria. E eu não sabia, padre. Obrigado, né? O Senhor, a palavra de Deus me ajudaram, né? Obrigado, sabe? E ele falou, minha vida hoje é mais simples, mais feliz. Eu deixei de fazer algumas coisas para estar mais com a minha esposa, para ser mais família. Mas como eu estou feliz e como o meu casamento hoje me completa, né? Então, é preciso celebrar o que se tem, sem se amargar pelo que não se é e não se tem. E essa passagem, ela nos leva a simplificar a vida, descomplicar. Está ligado nessa passagem, o conceito da simplificação da existência. E eu digo para você, a felicidade, ela está ligada a um processo de você simplificar a vida. Ninguém se torna feliz de fato, leve, eu escrevi isso no meu primeiro livro, Construindo a Felicidade, lá em 2011, 2010, acho, que quando você, de fato, se decide a ser feliz, você precisa decidir-se, primeiramente, em simplificar a sua vida. Tirar os pesos desnecessários, tirar as culpas que não precisam estar ali, ater-se ao essencial. Então, inspirado por essa palavra, eu sei que as pessoas gostam muito desse tipo de dica, de pregação, quando tem passos assim, né? Divisões, né? De como simplificar a vida. Então, eu fiz algumas divisões aqui. Eu nem vou dizer quantas eu separei, porque talvez não dá tempo, o pessoal fala, faltou 4. Eu vou falando as que der, né? Tá. Mas dicas a partir dessa palavra, inspirados por essa palavra linda, para você descomplicar a sua vida, simplificar a sua vida e, consequentemente, ser mais feliz. Vou falar a primeira. Primeira dica para você descomplicar a sua vida, simplificar a sua vida a partir dessa palavra, se alegrando na sua realidade hoje. Escolha muito bem as guerras que você tem que lutar e não entre em batalhas desnecessárias. Você não tem que lutar toda a guerra, você não tem que enfrentar toda a batalha. Poupe a sua energia, gaste a sua energia com o que é essencial. Foque a sua energia mental, psicológica, espiritual com o que é essencial. Perfeito. Não é toda a batalha que a gente tem que lutar. E tem batalha, gente, me perdoe, que não é batalha honrosa, é um laço, é uma armadilha, né? Tem um termo, quando a pessoa, eu não me recordo o termo, quando é atraído para uma armadilha, uma tocaia, não sei, alguma coisa semelhante. Tem batalhas que não são honrosas, que não vão, em primeiro lugar, mudar, nem resolver o problema. É quando você vai discutir com uma pessoa cabeçuda, né? Uma pessoa teimosa. Você sabe que você não vai mudar, que ela não vai mudar, né? Vou dar um exemplo. É como um fanático de um time que eu pensei aqui agora, não vou dizer que é o Corinthians. Oh, escapou. E o fanático de um outro time começa a conversar sobre futebol, né? Gente, é difícil. O estilo do Corinthians é o melhor para o outro, o estilo do outro é melhor e o técnico é melhor, acabou. Né? A Paula falou Flamengo, eu tinha pensado no Palmeiras, mas tudo bem. A Paula já puxou para o time dela, né? Mas não adianta, tem discussões, gente, que não levam a lugar nenhum. Então, simplifica. A pessoa é assim, se contenta com a sua verdade. Eu convivo com uma pessoa cabeçuda. Talvez seja aquele que dorme do seu lado. Jesus. Que ele te fortaleça aí. Tem coisas, assuntos que você não tem que entrar. Escolha com sabedoria as batalhas. Outra coisa,
dentro dessa primeira dica, né? Não gaste tempo demais com picuinha, com aquilo que não é essencial, né? Eu vou entrar numa batalha desnecessária e vou gastar o meu tempo com picuinha, com aquilo que não é essencial. Gente, essas benditas picuinhas, não sei nem de onde vem essa palavra, engraçada, né? Picuinha. Mas isso rouba tanto da nossa energia, sabe? A picuinha, as coisas desnecessárias que você vai se prendendo. É porque falaram, é porque fizeram, é porque o copo não está no lugar. Olha, gente, chega um momento da vida que ou a gente é feliz ou a gente fica preso em picuinha. Não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. Sabe? Quando a gente se foca no essencial, a gente vai descomplicando a vida, né? Então, dentro da primeira, que é escolher as batalhas, porque tem a ver com batalha isso aqui. Agora, o segundo passo para você descomplicar a sua vida. Entenda que o menos é mais. Em muitas situações, sabe? O menos é mais em muitas situações. Você não precisa ser de tudo para ser feliz. Às vezes você está pedindo uma coisa para Deus que no fundo seria uma aprovação para você. Porque o nível de preocupação ao que essa coisa iria te levar, essa graça, que você acha que é graça, iria te levar, ia roubar a sua paz, subtrair a sua energia mental, psicológica, né? Espiritual. Então, entenda que o menos é mais. Você tem menos, esse seu menos nas mãos de Deus vai se tornar mais. Você tem menos, 5 pães e 2 peixes. Deus multiplica o seu pouco e alimenta uma multidão. Confia. Você não precisa de tudo que você acha que você precisa para ser feliz. Não precisa. Eu digo para você com conhecimento de causa. Às vezes a gente acha que a gente precisa de certas coisas que a gente não precisa. Então, o menos é mais. Tem dia que você queria fazer tanto, você fez 40% do que você queria. O menos é mais, confia. Às vezes você queria fazer tudo tão perfeito, mas não deu. O menos é mais. Quando a gente vai se reconciliando com essa realidade de que o menos é mais, sabe? A gente vai tendo mais paz. A gente não se prende a tanta coisinha, né? Terceira dica. Seja claro nas coisas e não deixe coisas subentendidas, mal resolvidas. Essa é uma dica para você descomplicar a sua vida. Essa é uma dica para você simplificar a sua vida. Porque a pessoa complicada, aquela pessoa que não sabe dizer não, ela vai deixando tudo mal, tudo subentendido, né? Você vai, talvez. Aí você não quer ir, em vez de dizer para a pessoa, eu não vou na festa na sua casa, eu não tenho tempo, eu estou cansado. Talvez. Aí depois encontra na padaria o vizinho, você não foi na festa, né? E fica... né? Sem graça, né? Evitando a pessoa, evitando no lugar que a pessoa está. É o que está escrito no Evangelho. O vosso sim seja sim, o vosso não seja não. O que passa disso vem do maligno. Jesus disse, né? Então, seja claro, não deixe coisas subentendidas. Seja claro com o que você é, com o que você não é, com o que você quer, com o que você não quer, com o que você gosta, com o que você não gosta. Essa clareza é essencial para descomplicar a nossa vida, porque às vezes a gente vai se enroscando nesses subentendidos, nessas respostas que a gente não dá, nessas coisas que a gente não fala, nessa mania de querer agradar todo mundo, a gente não consegue, a gente vai pedalando, sabe, não sai do lugar, patinando sem sair do lugar. Então não deixe coisas subentendidas. Agora acho que é a quarta, né? Identifique as informações realmente necessárias e filtre as informações que você recebe. Gente, uma das coisas que mais nos deixam ansiosas hoje em dia, é o fluxo enorme de informações que a gente recebe. É tanta coisa que você recebe através do seu celular, a informação é foto, é vídeo, é grupo de WhatsApp, é catástrofe. Então, para você descomplicar a vida, para você simplificar os seus dias, sabe de uma coisa, você não precisa saber de tudo que acontece. Você não precisa estar conectado a tudo, você não precisa ter todas as informações de tudo. Porque a internet, as redes sociais, eles acabam criando na gente, consciente ou inconscientemente, a ilusão de que não está conectado, não está sabendo o que está acontecendo, é não viver, é não existir. A impressão para muita gente é, não está na rede, não está lá naquela rede social, a pessoa não existe. Existe. Né? Nós não precisamos receber tanto fluxo de informação. E às vezes esse excesso de informação vai tornando a vida da gente complicada. Porque o Sêneca dizia, né, que em algum sentido a ignorância é uma bênção, né? E muitos estudiosos contemporâneos da ansiedade, por exemplo, eles entenderam que uma das raízes da ansiedade é o excesso de opções, né?
Você tem tanta opção para tudo. Você pode comprar uma camisa, mas você tem 59 opções. Então você gasta o triplo do tempo e fica ansioso. Qual delas vai ser a melhor? Qual vai chamar mais atenção? Qual vai gerar um impacto positivo, uma visão positiva para o meu chefe? Antigamente se tinha menos opção, mas se tinha menos energia despendida. É bom ter opção, claro. Mas a gente não precisa estar sempre nesse espiral de informação, opção, eu preciso saber, eu preciso me conectar. Sabe, se desconecte um pouco, filtre, a palavra é essa, eu gosto dessa palavra filtre, né? Esse verbo. Filtre as informações que você recebe. Isso te ajuda a simplificar a sua vida e a viver mais contente com aquilo que você é. Outro passo interessante, saiba sempre recomeçar, virar a página e ir para frente. Gente, não existe uma vida sábia, feliz, sem recomeço. A gente precisa saber recomeçar sempre. Entenda que o seu erro, o que deu errado, não precisa ser definitivo. Tem gente que, por temperamento, por uma inclinação ali, falta de maturidade às vezes, vê tudo que é negativo como se fosse o fim do mundo, definitivo, acabou a minha vida, sabe? Saiba de uma coisa, é possível recomeçar. A Bíblia diz, livro de Lamentações, se eu não me engano, Lamentações, que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Todas as manhãs. Por exemplo, hoje, talvez você acordou cansado, fazendo muita coisa, eu tive programa ontem à noite, tive gravação de programa ontem à tarde, mas a hora que eu levantei da minha cama, eu sabia, a misericórdia de Deus, as graças de Deus eram novas sobre mim nesse dia. Esse dia vai ser um dia de bênção para a minha vida e para a sua vida. Então saiba recomeçar. E recomeçar significa simplesmente recomeçar. Sabe? Aprender com o que passou, aprender com o erro e não se prender na culpa, na ruminação negativa, né? Porque a culpa e a ruminação negativa, filho, filha, elas não nos permitem contentarmos com o que nós temos. Contentarmos-nos com o que nós temos, elas não nos permitem celebrar a vida, né? Nos alegrar com a existência, com aquilo que é comum, né? E saiba que a gente não precisa de uma festa todo dia para ser feliz, não. A gente pode se alegrar com um cafezinho aqui da bancada, a gente pode se alegrar de encontrar as pessoas, só que nós estamos tão ocupados que a gente está perdendo o gosto da celebração da vida, né? Eu lembro, na Canção Nova, uma das coisas que muito me encantou quando eu vim para cá, irmãos, eu entrei já há quase 20 anos na Canção Nova, estou completando 20 anos daqui a pouco tempo, que era a capacidade que os missionários da Canção Nova tinham de celebrar a vida, né? Eu morei numa casa grande no pré-noviciado, com muita gente, na época na Casa de Nazaré, e era aniversário quase todo dia, porque eram 90 pessoas por ano. Era isso mesmo. Era aniversário e celebração, simples assim, às vezes um bolinho, um pãozinho com manteiga de manhã ali, aquela manteiga ruim que dava medo, né? Mas assim, aquela celebração, parabéns, e escreviam bilhetinhos, né? Colocavam na parede, parabéns, sua vida é uma bênção para nós. Então, essas coisas, né, foram me encantando muito na Canção Nova. Ver o jeito que os missionários celebravam a vida, ver que a gente não é rico, a gente não tem tudo, mas a gente é feliz, né? Na simplicidade. A gente trabalha com meio de comunicação, uma coisa, todo mundo pensa, olha, uma coisa... Se arrumar. Tudo grande, tudo. Não, mas a nossa vida é simples. Quem vai aqui na casa dos padres onde eu moro, vê que a vida é simples, né? Vai na casa dos missionários, dos leigos, então, nossa, muito simples. Mas a gente luta para celebrar a vida, né? E os motivos para celebrar, eles já estão aí, sabia? Se você olhar com fé, com esperança, você vai ver que os motivos de celebração já estão na sua vida. Contentai-vos com o que tendes. Próxima passo para a gente simplificar a vida, descomplicar e contentarmos com o que a gente tem entenda que a grama do vizinho nem sempre é mais verde que a sua. Filho, filha, às vezes a gente vai também perdendo a celebração dos detalhes da vida, a alegria no que a gente é, por causa do processo cáustico da comparação, né? O mundo de hoje, ele é muito competitivo, né? E eu sei que não é fácil, a gente vai gerando essa ideia da comparação. Às vezes o que faz sofrer não é nem o seu, vou dar um exemplo, a metáfora capilar aqui, física, não é nem a sua barriguinha ou a sua roupa que não está tão bonita, mas é porque você viu a outra que tem uma barriga que você julgou mais bonita ou uma roupa que você achou mais bonita. Então é a comparação que faz você sofrer, não é nem o fato em si. E como a gente se compara, né? Como nós somos seres que tendemos a nos comparar, mas precisamos pedir a Deus a graça, sabe, de
de simplesmente simplificar a vida nessa situação. Entender que tem coisas que são suas, são minhas e talvez não mudem, né? Ontem eu dizia no programa Para Ser Feliz também, eu atendi, né, como eu disse, o tema foi difícil. Eu dizia para uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade muito difícil, que toma remédio, está melhorando, graças a Deus, né? Eu estudo bastante essa área, falei para ela com bastante segurança o conhecimento que eu tinha, mas eu falei para ela no final, falei, filha, se você está me falando que o seu pai foi ansioso, que a sua mãe é ansiosa, que você foi criado de uma maneira ansiosa, você não vai deixar de ser ansiosa, me desculpa. Você vai aprender em Deus a administrar a sua ansiedade e a usá-la ao seu favor. Porque a ansiedade usada com sabedoria é uma bênção, né? Então, você não vai mudar a sua estrutura, não vai mudar aquilo que você é. Ah, mas é que o meu vizinho não age assim. Você não é o seu vizinho, você é você. E tem alguma razão para a gente ser aquilo que a gente é. Eu não sei muitas vezes, né? Mas tem alguma razão. E a gente tem que ter essa humildade diante da existência, sabe? Essa humildade de simplesmente aceitar o que a gente é e sem ficar se comparando tanto, né? Outra dica importante para você simplificar a sua vida. Não tente ser amigo de todos. Aprenda a dizer não. Sabe, como a gente se complica e entra em rascada quando a gente quer ser sempre amigo de todo mundo. Quando a gente quer sempre dizer sim para todo mundo. Já falei sobre isso aqui outras vezes, mas eu estou ouvindo as pessoas, né? Então eu vejo que é uma coisa que ainda continua acontecendo, né? Para simplificar, a gente tem que aprender a não ser amigo de todo mundo. Você não vai conseguir ser amigo de todo mundo sempre. Você não vai conseguir agradar todo mundo sempre. Então, às vezes, existem situações nas quais é saudável desagradar alguém. É saudável dizer não. É saudável colocar limites, né? Então, isso é importante também. E além de tentar dizer não, saber dizer não, aprenda que você tem que esquecer o que os outros pensam e nem valorizar tanto o que as pessoas pensam assim. Às vezes a gente valoriza tanto o que pessoas que não nos amam, não nos respeitam e não nos conhecem pensam. E fica dando um peso, um valor, isso gera um sofrimento emocional sobre a gente tão grande, né? Mas Deus quer nos libertar disso, para que nós centremos a nossa vida em Cristo, né? Sou o que Deus pensa de mim e nada mais, é o que dizia Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Centrar a nossa vida em Deus, o que Ele pensa de mim, né? O que Ele tem para mim. Outra coisa muito importante, que eu já falei dentro do conceito anterior que eu abordei aqui, mas acolha as limitações da vida com serenidade. Acolha as suas limitações com serenidade. As suas limitações, elas te santificam quando você as acolhe com serenidade. Elas te tornam mais humilde, mais dependente de Deus, menos autossuficiente, sabe? Mais apto a receber ajuda, a ajudar, né? E uma última coisa aqui, para encerrar, perdi até a conta já, quantas eu falei, mas uma coisa que é muito importante, que rouba também os motivos da nossa celebração, é a mágoa que a gente traz com relação a gente mesmo. Perdoe-se. Perdoe-se. Quem não se perdoa, quem tem sempre um dedo em riste contra si mesmo, um dedo apontado contra si mesmo, filho, filha, não consegue se alegrar com o que tem, o que é, não consegue celebrar a vida. Por quê? Porque a pessoa se sente sempre inadequada. E a pessoa não se dá a permissão para ser feliz, não se permite celebrar. Então lute para se perdoar, entenda que a melhor vida que existe é essa que você tem agora, é só ela que você tem, né? Então centre o seu coração em Deus, saiba que você é o que Deus pensa ao seu respeito e saiba que o momento para ser feliz é esse momento, você só tem ele, é o agora, é aí que Deus está com você, que Ele te ama e centre o seu coração em Deus, reze mais. Se possível, depois retome essa pregação, essa partilha da palavra, melhor, e ouça novamente, deixe isso cair no seu coração, mande também para as pessoas que precisam ouvir, né? Mas deixa Deus fazer no seu coração a obra que é dele. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra que está libertando hoje muita gente. Obrigado porque muitas pessoas que estavam inquietas estão sendo libertas. Muitas pessoas que estavam perturbadas estão sendo libertas. Muitas pessoas que estavam tristes, agitadas, ansiosas estão sendo libertas. Obrigado, o Senhor liberta agora uma mulher que
em virtude de você se cobrar tanto, estar tão amarga, filha, isso tem gerado tantas dores em você que o seu pescoço está se petrificando, a impressão que você tem. Você não consegue mais mexer. De tão duro que ficou a sua nuca, seu pescoço, a coluna cervical atrás, o Senhor está libertando você agora, te libertando dessa tensão. O Senhor também está libertando pessoas que estavam desanimadas. Uma pessoa que você está numa cama, no hospital. Você estava muito desanimada, que você sofreu um acidente. Você sabe que você vai perder muito dinheiro para lidar com as consequências desse acidente. O Senhor está te prometendo, confia. Nada vai te faltar, você vai atravessar isso e vai sair mais forte do outro lado. Eu estou com você e providenciarei tudo que você precisa, que você precisa. O Senhor também está tocando uma pessoa que você se acidentou também, uma queda de moto, e perdeu o movimento da perna, ou partes do movimento. Isso gerou muita amargura em você. O Senhor está curando o seu coração e te dizendo, se alegre com o que você tem, que você é. Eu te amo, eu estou contigo. Muitas pessoas estão se sentindo profundamente amadas por Deus agora. Deus não te julga, filho, filha. Ele não te condena, mas Ele te ama. Ele te acolhe como um pai bom que Ele é. Muitas pessoas estão sentindo uma grande paz no coração, o amor de Deus. Estão se sentindo filhos e filhas de Deus nesse momento. Eu sinto também o Senhor libertando a mente das pessoas. Pessoas que estavam com uma fortaleza de negatividade, do mal mesmo, do inimigo na mente. O Senhor liberta nesse momento. Uma pessoa que você recebeu o resultado do exame e identificou isso, interpretou isso como uma sentença de morte. O Senhor está te dizendo, essa enfermidade não vai te levar à morte, mas nela eu vou manifestar a minha glória. Pessoas que estavam com pensamento de suicídio, de morte, estão sendo libertas pelo Senhor. Pessoas com desânimo profundo, com depressão, estão sendo alcançadas pelo Senhor. O Espírito Santo está te batizando agora, está infundindo em você uma alegria do céu. O Senhor também está libertando um homem, um rapaz, seu nome é Jefferson. Você tem vivido muitas lutas, você recaiu em vícios, filho, mas o Senhor agora está te lavando com o sangue dele, te libertando e te levantando. Esse mal que profetizaram negativamente sobre a sua vida não vai acontecer, não vão te assassinar. O Senhor tem uma vida nova para você. Busque a Ele, vá para a igreja, se confesse hoje. O Senhor está te chamando a ser um apóstolo dEle, a ser um instrumento dEle, para levar a salvação dEle a muitos corações. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está agindo no nosso meio. O Senhor também vinha me trazendo a imagem de um grande machucado. E o Senhor tirava aquela casca, porque para você já estava cicatrizado. Mas o Senhor quer mexer na ferida que ainda estava ali debaixo. O Senhor quer te dar uma cura completa hoje. Eu sei que está doendo, eu sei que está difícil. Conforme o padre ia pregando, você ia sentindo este incômodo, mexendo de novo nesta ferida. Mas o Senhor quer mexer para curar, porque Ele não quer que você volte a esta vida de ansiedade, a esta vida de preocupações exageradas. O Senhor de fato faz uma obra na tua vida. Toma posse disso e se abra a esta graça do Espírito Santo e deixa Ele agir. Deixa Ele agir, porque Ele começou a agir agora e vai agir ainda. Esta palavra vai ecoar na sua vida e você vai se lembrar destas palavras em momentos oportunos, mas se abra a graça e a ação do Espírito de Deus. E eu confirmo, André, essa oração, porque o Senhor quer ensinar muitos que estão acompanhando, Sorrindo para a Vida, com esse tema da ansiedade, e você não tem rotina. O Senhor te convida a organizar a sua vida. Então, você colocar horários, né, para você, não é um engessamento da vida, mas é o início de um processo de arrumar, né, o interior. Então, o horário de dormir, o horário para acordar, o horário para comer. Você não tem comido, você não tem bebido água. Você não tem cuidado do seu físico e quer que as coisas estejam bem. E o Senhor está despertando você para esse novo tempo. Mas é preciso que você realize isso. O primeiro passo. Talvez o primeiro passo seja organizar o horário certo para dormir. E você vai conseguir. Talvez um dia fique um pouquinho além da atividade, passe um pouquinho do horário.
mas você já está com esse desejo de organização. Obrigada, Senhor. Muito obrigado. Obrigada porque o Senhor quer uma qualidade de vida para nós. Eu quero confirmar isso que a Paula e o André rezavam, porque o ponto que ficou faltando mesmo de eu falar foi do organizar os compromissos e a vida. Mas eu falei, falta pouco tempo, eu vou deixar, mas de pouco tempo eu vou deixar, mas de pouco tempo eu vou deixar, mas de pouco tempo eu vou deixar, mas de pouco tempo